A gente está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, certo? Já estamos... tem várias capas, né? Essa é uma delas, aqui com Allan Kardec na capa, que foi o criador do Espiritismo, o codificador da doutrina espírita. E nós estamos em qual parte? Na parte 4, duração das penas futuras. Parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros. E foi programado com o grupo de estudos que essa pergunta, que era a última pergunta dessa parte aí, duração das penas futuras, ela, questão 1009, ela tinha várias páginas, a gente deixou para falar duas vezes. Uma o Bruno falou há 2 semanas atrás e agora coube a mim terminar essa parte. Então eu estudei isso ontem e hoje, dei uma estudada com mais calma e resolvi fazer um resumo do que o Bruno falou, porque muitas pessoas talvez não tenham vindo aqui nesse dia ou não lembram. E os textos são muito grandes, eu peguei só pequenas partes que eu achei mais importantes. Convido a todos para ir lá e ler o Livro dos Espíritos. Se vocês não têm um livro, ele tem aqui na nossa livraria, pode comprar, na secretaria se vende ele. E ele tem muitas coisas interessantes, né? Essa parte aqui vai estar falando sobre isso, duração das penas futuras. E para quem não conhece, acho que a maior parte conhece, mas pode ter alguém que não conheça, o Livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas. Kardec fez perguntas aos médiuns que recebiam seus guias, ou os espíritos, em outras palavras, e eles responderam. E não foi só a um médium, só a um espírito, ele fazia isso para vários. E quando ele via que todos respondiam mais ou menos da mesma forma, ele colocava ali a melhor resposta que ele achou daquelas que eram praticamente as mesmas. Então, é um livro bem interessante nesse sentido. Eu acho muito sábio a forma que ele fez, que ele redigiu o Livro dos Espíritos. Então, as questões eram falando sobre isso, né? Se tratam essa parte aqui da duração das penas futuras. Então, penas, só para a gente pensar antes de lê-las, seria se alguém cometeu algum erro, alguma falha aqui nessa vida. Talvez aqui tenha algum santo, né? Que um anjinho com asa que nunca fez nada errado, então esse está fora. Mas se vocês são mais ou menos igual eu, que também já errou bastante, já fez muitas vezes coisas que você fala assim, nossa, não devia ter feito isso, puxa, isso aqui foi uma mancada feia, sei lá, cada um com as suas, tá, para a gente repensar isso aí, ver o que vai acontecer, se tem alguma pena, como é que funciona, como é que é isso tudo, é isso que ele questiona. Então vamos lá. A questão 1003, ele perguntou, Kardec, é arbitrária ou sujeita a uma lei qualquer a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Então, se há um culpado, alguém, por exemplo, vamos imaginar uma coisa mais forte, uma pessoa matou alguém, às vezes até sem querer, mas acontece, né? Será que esse sem querer não foi tão sem querer, foi falta de atenção? Ela tem que pagar alguma coisa por isso? Como é que vai ser isso? Um exemplo. A resposta que os Espíritos deram. Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Então, são leis claras e que já estão definidas. Não vai ser um capricho dele que ele acha que tal pessoa merece mais sofrer do que outra, ou o contrário. Não existe isso. Acho que todo o conhecimento que a ciência nos fornece hoje deixa claro que a natureza tem regras. Se eu solto um objeto no ar, ele vai cair. É a regra da gravitação universal. Então, aqui na Terra, isso sempre vai acontecer, a não ser que tenha algo impedindo. Mas se ele está livre, por isso que fala queda livre, ele vai cair. Então, o homem percebeu isso nos últimos séculos, que há leis, e Kardec reproduz isso também como as respostas dos Espíritos. Na questão 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Tem 3 pontinhos ali, significando que essa resposta ela é mais longa, mas eu peguei só aquilo que eu achei que era o mais importante. O Bruno já comentou isso em palestra anterior.
Então não tem a menor dúvida. Se Deus é infinitamente justo e bom, Ele não vai punir a pessoa, sendo que ela já está se melhorando e já viu que não devia fazer aquilo e que já está até, vamos dizer assim, compensando o erro que ela fez. Dando um exemplo mais forte, como eu comentei, eu já disse até aqui em palestra isso anteriores, mas eu acho muito bonita essa passagem. Se não me engano, está num filme sobre a história de Gandhi, em que uma pessoa, um senhor, chega até ele e pergunta: Gandhi, eu matei uma pessoa, o que eu faço? Ele então responde: adote uma pessoa, adote uma criança, dê a oportunidade a essa criança de viver, e é o que você pode fazer para compensar isso. Então ele está tentando, ele ensina uma forma de compensar o karma do erro que essa pessoa havia acontecido. Não adianta só lamentar, tem que tomar uma atitude. E é o que está dizendo aqui, no tempo necessário, aqui o quê? Se melhora é reconhecer o erro e procurar saná-lo. No caso do homicídio, não há jeito de sanar, não volta nunca mais, é irreversível. A única forma, talvez, que o Gandhi sugeriu, e eu achei muito sábia, é adotar uma criança. Questão 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quanto estava vivo? Então, a pessoa já desencarnou. Do outro lado, as coisas são mais lentas ou são do mesmo jeito? A resposta dos espíritos: parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, parece mais longo para a maior parte de nós, porque o espírito não dorme, não há um período do sono. Assim eles responderam. Questão 1006. Poderão durar eternamente os sofrimentos do espírito? Então, já começa a tocar aí no que fala da 1006 até 1009, que seria penas eternas. Ou seja, será que teria um jeito, né, que tem na cultura de outras religiões, aquela ideia de a pessoa vai para o inferno e vai pagar os seus pecados eternamente? Ou então vai para o céu e vai aproveitar o céu eternamente? Então, é dentro dessa linha que ele está perguntando, se isso acontece ou não. Vamos ver o que os espíritos respondem. Poderiam, se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Deus, porém, não criou os seres tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Aqui continua, é uma resposta de São Luís, mas o que ele deixa bem claro nessa resposta, que à medida que a pessoa se arrepende e começa a melhorar, vamos dizer, esse tempo aí, o tempo necessário para o sofrimento, para o castigo, entre aspas, vai passar. Ou seja, seria a expiação, né? Está expiando por algo, está pagando por algo que ele fez nessa ou em outra vida passada. À medida que ele se arrepende, ele melhora e procura corrigir, fazendo novas frentes que ajudam e resolvem aquela questão, isso passa. Se a pessoa ficar eternamente sem aceitar que errou, se ela ficar eternamente pensando que está certa, que tem que fazer o mal mesmo, ela ficaria eternamente sofrendo. Mas isso não acontece. As pessoas, com o tempo, um dia, ou espíritos, vão ver que está na hora de repensar esse assunto. Questão 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Então agora ele tocou nessa questão. Então será que algum não vai nunca se arrepender? Resposta: há os de arrependimento muito tardio. Porém, pretender-se que nunca se melhorarão
fora negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se homem. Mais uma vez foi São Luís que respondeu. Então, a lei natural é essa, é de evoluir, de se tornar-se uma pessoa melhor. E a isso, naturalmente, ela vai se arrepender daquilo ali. Pode gastar vidas, viver na situação que ela fez a outra pessoa sofrer, até aprender tudo isso. Mas um dia ela aprende. Questão 1008. Depende sempre da vontade do Espírito a duração das penas? Algumas não haverá que sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao Espírito podem ser impostas penas por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Então, aqui deixa claro que se o Espírito tem o desejo de melhorar, essa pena vai passar. Então, nunca vai ser uma pena infinita. A gente pensando aqui na Terra, se a gente imaginar uma pessoa, por exemplo, que já nasceu com uma questão difícil, sei lá, nasceu cega porque talvez não usou bem os olhos na vida passada, talvez, você não tem aqui condição de falar, só um exemplo, uma alusão. À medida do tempo que ela souber usar isso bem e trabalhar bem isso aqui, aceitar, naturalmente um dia, por mais que ela viva 100 anos, um dia ela vai parar essa prova, vai desencarnar e no outro lado vai estar enxergando novamente. Nunca é infinita, nunca. E aí a questão 1009, que era para ser comentada, tem vários textos, eu vou falar alguns deles, até o Bruno já chegou a comentar alguma coisa também. Então, a 1009. Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Então, mais uma vez, Kardec tocando nesse ponto aí das penas eternas. E vamos ver o que os espíritos respondem. São vários espíritos que responderam, certo? E vamos ver aí, entender um pouco, comentar um pouco as respostas que foram dadas. Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, em face da eternidade? Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperanças, por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia? Então, colocando aí claro que não faz sentido penas eternas. E aí continua essa fala de Santo Agostinho, né? Ele continua aqui. Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso, ou seja, ciumento e vingativo, concebe-se, ou seja, aceita-se. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como dever às suas criaturas? Não haverá condição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Então, esse questionamento de Santo Agostinho deixa claro, eu acho. Se Deus, no Evangelho você pode procurar, tem várias falas falando sobre perdoar, sobre amar, sobre ter humildade, como então ele daria uma pena infinita para a pessoa? Não faz sentido isso. Não faz. Não fecha. É isso que Santo Agostinho faz, que foi vamos dizer assim, dentro da Igreja Católica, que mais estudaram e pensaram na teologia sobre esses assuntos. Agora, esse também é um padre católico francês. Na verdade, ele depois deixou de ser, ele se tornou
saiu da Igreja Católica, se tornou de outras religiões, de outras coisas, porque não concordou com muita coisa dentro da igreja, Lamennais. Eu olhei hoje na internet sobre ele. Então, começou alguma coisa antes, eu peguei só uma parte que eu achei mais importante. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que, longe de vos banir para todos sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro, para vos reconduzir ao aprisco, a um local seguro. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio, encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços, está sempre pronto a festejar o regresso ao seio da família. E aí, Lamennais. E ele aqui, que questionou muitas questões nessa época, até ser afastado da igreja, ele fala exatamente de passagens do Evangelho que deixam claro que não é possível, não seria coerente penas eternas. A questão do filho pródigo, que até o Bruno também comentou aqui, o filho que pediu a parte da herança que ele tinha direito ao pai, e foi gastar esse dinheiro todo do jeito que ele queria, até que um dia deu tudo errado, ele ficou pobre, ficou trabalhando com grandes dificuldades, passando fome, e aí viu que o pai dele tratava melhor os empregados do que ele estava sendo tratado, e resolveu voltar ao pai. E o pai o recebe de braços abertos, faz uma festa, sem nem questionar se houve algum problema anterior. Se nós, como está também no Evangelho, se um pai jamais vai oferecer uma pedra a um filho quando esse filho pedir um pedaço de pão, será que Deus vai fazer isso? Não faz sentido. Então, penas eternas não faz a mínima razão de se pensar nisso. E vamos continuar aí. Agora é Paulo o apóstolo. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Pois bem, digo-vos em verdade, que mentis a esses princípios fundamentais, comprometendo a ideia de Deus, com o exagerardes a severidade. Duplamente o comprometeis, deixando que no espírito da criatura penetre a suposição de que há nela mais clemência, mais virtude, amor e verdadeira justiça do que atribuís ao Senhor infinito. Paulo, o apóstolo. Então, o que ele está dizendo aí, o Paulo, e é muito sábio, que os princípios mais importantes que ele colocou ali seria a ciência, seria o amor e a justiça. E dentro dessa colocação, ele fala, mas se os seres humanos conseguem perdoar o próximo, será que Deus não perdoaria, daria uma pena infinita? Jamais. Vi no jornal relatos de pessoas, depois do 7 de outubro do ano passado, em que fizeram aquele grande ato de terrorismo, né, o Hamas, lá contra Israel, mães israelenses falando que eram contra a guerra, que mesmo matando o filho dela, ela não era a favor que fizesse guerra com os palestinos. E você pode procurar que você vai encontrar palestinos que mesmo depois de tudo que aconteceu, vão falar assim, não, eu quero que acabe essa guerra, é só isso que eu quero paz, e está tudo certo. Se o ser humano é capaz de ter essa compaixão e essa misericórdia toda, não são todos, né? Tem alguns que querem acabar e destruir o outro lado e tem um ódio quase que infinito. Mas existem seres humanos desse nível aqui hoje, vivendo na Terra. Deus vai estar abaixo deles, dando uma pena infinita para alguém? Não faz sentido. E aqui então vamos para Allan Kardec, que é a última parte. Ele faz um comentário, às vezes, depois das mensagens dos Espíritos. Eu peguei uma parte desse comentário.
Outra contradição, pois que Deus tudo sabe, Ele sabia ao criar uma alma que se essa viria a falir ou não. Ela, pois, desde a sua formação, foi destinada à desgraça eterna? Será isso racional, possível? Com a doutrina das penas relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ela faliria, mas lhe deu os meios de se instruir pela sua própria experiência, mediante suas próprias faltas. É necessário que expie, ou seja, pague seus erros, para melhorar-se e firmar no bem. Mas a porta da esperança não se lhe fecha para sempre. E Deus faz que, dos esforços que ela empregue para conseguir, dependa a sua redenção. Isso toda a gente pode compreender. E a mais meticulosa lógica pode admitir. Isso foi Allan Kardec, o comentário dele depois de tudo que foi falado pelos Espíritos sobre a questão de penas eternas. Bom, frigir dos ovos, que eu penso dessa história toda, que nós somos seres falíveis, todos nós, estamos aqui agora, todos os seres humanos, e que não devemos ser tão severos nem conosco mesmo, nem com o próximo. E pensar que Deus, Jesus aqui no caso, perdoa a todos que o procuraram, porque nós não podemos nos perdoar e perdoar o próximo? Porque nós não possamos pensar que há sempre a possibilidade de ser melhor. O sol nasce para todos, mesmo que você não concorde com as ações de alguém, e com certeza a gente, vez ou outra, não concorda em coisas simples ou coisas graves, seja como for, a gente sabe que se Deus a criou essa pessoa, se essa pessoa foi criada, é sinal que ela tem a chama divina dentro de si. Talvez ela precise burilar por séculos, milênios, e a gente não está aqui para julgá-la. Mas enfim, um dia ela vai chegar lá, seja quem for essa pessoa. E que a gente não tem direito de julgá-la, e nem a nós mesmos. A gente não sabe o que a gente passou, mas, como foi dito aqui inúmeras vezes, a gente pode sim se arrepender dos nossos erros, a gente pode sim procurar melhorar de alguma forma, seja com uma prece, seja um pedido de perdão, e se possível com uma ação, caridade, ajudar alguém, procurar se o que aconteceu foi com alguma pessoa que está viva ainda, talvez procurá-la e pedir perdão se você acha que é possível. Enfim, há milhões de opções que a gente pode fazer. Se não há nada possível, se for alguma coisa irreversível, procurar fazer algum ato que compense tudo isso. A gente pode, enfim, não é só se arrepender, mas também tomar atitudes para melhorar-se. É isso que a gente tem que fazer, o melhor que a gente pode, e não ficar, talvez, se julgando tanto, não ficar tão também julgando os outros, mas fazer a nossa parte. Existe até é uma oração até usada muito por várias instituições, não sei a origem dela exata, às vezes alguns atribuem ela a Francisco de Assis. Hoje em dia, eu olhei na internet, muitas pessoas, os alcoólicos anônimos a utilizam, que é chamada oração da serenidade. Mais ou menos da seguinte forma: Deus, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que posso e devo mudar, que às vezes não precisa. Sabedoria para distingui-las. Então, enfim, que a gente coloque os passos à frente, ainda sabendo para onde que a gente deve. Dependendo da situação, se ela for irreversível, não tem mais o que fazer, não é possível mudar, mas o que eu posso fazer aqui para frente? E que Deus dê a sabedoria para cada um de nós, para distinguir o que pode fazer a partir dessa oração. Bom, então a gente estudou aí o Livro dos Espíritos. Eu acho que é uma leitura muito boa de todos vocês. Eu não li todas as partes dessas questões 1003 a 1009. Tem
O livro como um todo é muito interessante. Se vocês já não leram, eu convido a lê-lo. Tem ali na nossa livraria, que está na secretaria, tem disponível. E é isso. Obrigado aí. Essa parte especial que a gente leu hoje é a parte 4ª, capítulo 2, pergunta 1009 e algumas anteriores, da 1003 a 1009, duração das penas futuras. Tá certo? Muito obrigado a vocês.